Olá, querido irmão, querida irmã. Chegamos aqui no domingo, a segunda lição dessa semana, e hoje nós vamos iniciar aí a semana estudando um aspecto bem relevante, ampliando aí talvez o nosso verso para memorizar e o ponto-chave aí da nossa lição dessa semana. Quando nós olhamos ali para Mateus 11, 20 a 28, nós conseguimos observar um contexto em que Jesus ele está trazendo essa declaração que nós já mencionamos. Venham ou vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ele traz ali essa fala a partir de todo um contexto. E o autor da lição chama a nossa atenção para isso, né? A importância de observarmos o contexto quando formos ver algo que Jesus falou. Até porque ninguém fala nada sem um contexto, não é verdade? E quando algo é tirado do contexto, ou tirado do momento de sua fala, aquilo pode ser mal compreendido. Por isso, o autor da lição chama a atenção para um ponto que eu te convido a sempre praticá-lo. Nunca estude nada na Bíblia, ou até mesmo na sua vida. Não tome nenhuma decisão ou posição a respeito da ideia de alguém a partir apenas de um simples pedaço do que foi dito. Olhe todo o contexto. O autor da lição nos chama a atenção para o contexto do que Jesus tem falado ali, até chegar em Mateus 11, no verso 28. Ele nos mostra que Jesus ele está com um discurso um tanto agressivo nos capítulos anteriores. Você vai perceber ali momentos em que Jesus ele traz palavras de juízo contra Israel, contra os seus líderes. Você vê também que Jesus ele age de forma um tanto agressiva, vamos dizer assim, quando ele se reúne com pecadores, quando ele não parece se importar em manter as aparências que eram comuns à sua sociedade. Perceba que Jesus ele tem um discurso agressivo a tal ponto de falar ali, ainda em Mateus, né, no capítulo 11, no verso 24, que no dia do juízo não teria juízo menor para Israel do que para Sodoma, por exemplo, a cidade de Sodoma. Uma cidade que é marcadamente conhecida por ser perversa, por, enfim, algo que vai até gerar o adjetivo que nós associamos, né, ao nome dessa cidade. Perceba que Jesus ele está com um discurso muito rígido, muito agressivo, mas no momento em que ele chega no verso 28, ele muda ali os rumos. E ele começa a falar do seguinte: entendam que vocês estão com problemas, vocês estão agindo de forma complicada e que, portanto, vocês estão carregando um fardo resultante disso, mas saibam que mesmo diante disso, e mesmo que seja necessário que eu mostre para vocês que vocês estão com problemas, eu tenho a condição de aliviá-los. Eu tenho a condição de aliviar esse problema de vocês, esse peso que vocês estão carregando. Isso está radicado, né, tem sua raiz no fato de Jesus ele ter a sua divindade ali manifesta nos evangelhos. O fato dele, por exemplo, poder perdoar pecados, como nós vemos em outros momentos aí da história, e o fato dele ser um com Deus Pai. Jesus, então, ele assume, nesse momento, essas duas posições bem relevantes. A posição de nos mostrar, olha, você está com problemas. E ao agir assim, você não terá outro resultado além de carregar esse fardo. Mas perceba que mesmo diante disso, se você vir a mim, e se você se entregar a mim, eu poderei te aliviar. Isso é algo muito grandioso. Entender que mesmo diante de nossos problemas, nós temos a oportunidade de mudar de vida, de ter ajuda ali para sofrer as consequências, para lidar com elas, é algo que deve ser alvo de nossa reflexão. Principalmente quando consideramos que, por vezes, as nossas ofensas, nossas posturas complicadas são dirigidas ao próprio Deus, que nos permite essa restauração. Além disso, é importante que você entenda o seguinte: o verso começa falando, e o autor da lição frisa bastante isso, ele começa com uma palavrinha no imperativo, venham. A ação de ir, ela é indispensável, porque Cristo, ele te criou como alguém livre, como alguém que deve ser conduzido a seu próprio interesse, a sua liberdade de escolher fazer algo ou não. Perceba que nós precisamos ter essa liberdade, inclusive ao buscarmos a Cristo para entregar em suas mãos aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele quer de nós, e aquilo que eu tenho certeza que você também quer, que é entregar a Ele o seu jugo, o seu fardo, para que Ele possa
aliviar esse peso que está em você. Então, lembre-se disso, hoje, antes de você seguir o seu dia ou agora que você está terminando. Lembre-se que Deus está disposto a aliviar o seu fardo, mas você precisa ir até Ele, porque Ele respeita a sua liberdade. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.